O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, vejam só, está muito decepcionado com a China. Ele critica o fato de o país ainda não ter autorizado a entrada de uma equipe de especialistas internacionais para analisar as origens do coronavírus. Abro aspas. Soubemos que as autoridades chinesas ainda não finalizaram as permissões necessárias para a chegada da equipe na China, disse Tedros em entrevista coletiva em Genebra. Ele acrescentou: tenho mantido contato com altas autoridades chinesas e mais uma vez deixei claro que a missão é uma prioridade para a OMS. Posteriormente, a China tentou contornar o fato. A ditadura alegou que houve um mal-entendido entre os dois lados sobre as datas acordadas para a visita, acrescentando que as discussões ainda estão em andamento. Jogando panos quentes, né? A China jogando panos quentes em cima da confusão com a OMS. Na semana, ontem, aliás, foi o Anthony Fauci, né? O diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas aqui dos Estados Unidos, que pela primeira vez assumiu que a China omitiu informações do mundo no início da pandemia do Covid. Eu não sei se vocês lembram, mas logo no início da pandemia, estamos falando aí de janeiro, fevereiro, o vice-primeiro ministro japonês, o Taro Aso, eu não tenho o nome dele aqui, disse que a Organização Mundial de Saúde deveria mudar o nome para a Organização Chinesa de Saúde. Não só a diretora-geral da OMS, a Margaret Chan, era chinesa, mas o sucessor dela, né, o Tedros, esse aí que apareceu na reportagem, que é ex-ministro da Saúde da Etiópia, foi o candidato a diretor-geral da OMS com patrocínio chinês. Ele é o candidato da China, ele foi colocado lá em oposição ao candidato americano, patrocinado principalmente pela China, com o caminhão de dinheiro e influência que eles têm. O que aconteceu foi que a China foi alertada da pandemia no final de dezembro, tá? No final de dezembro já sabia que havia uma doença nova que tinha aparecido na cidade chinesa de Wuhan. Lembrem que quando em dezembro isso havia sido feito esse alerta, a OMS continuou a repetir o discurso de Pequim, né? Pequim dizia que não havia nada para se preocupar. De novo, aquele discurso não tem nada para ser visto aqui, nada para se preocupar. Eu acho que se as redes sociais estivessem mais atentas, era capaz de elas terem bloqueado os perfis que falavam sobre essa doença. Quem alertou a OMS sobre os problemas, sobre o vírus, primeiro foi Taiwan. Taiwan, no final de dezembro, avisou do vírus e da possibilidade de transmissão para pessoa, de pessoa para pessoa. Só que Taiwan não é um país reconhecido pela OMS, pela ONU e pela China. Aliás, a China considera Taiwan, o país Taiwan, uma província rebelde. Toda vez que alguém fala de Taiwan, toda vez que alguém menciona Taiwan, o embaixador chinês, a China tem um faniquito, né? O embaixador chinês teve um faniquito no Brasil. São as 3 palavras, aliás, os 3 T's que você não pode dizer na China, que são Tiananmen, Tibete e Taiwan. Eu não sei se vocês lembram, né, do episódio envolvendo o embaixador chinês no Brasil, a questão de Taiwan, a comemoração de Taiwan e tal, e o faniquito que ele deu. Bom, mas então, voltando aqui ao assunto. A OMS não respondeu ao aviso de Taiwan em dezembro, não retransmitiu o aviso de Taiwan a terceiros, né? Não sei se vocês lembram também do episódio onde mencionam a possibilidade para um executivo da OMS, mencionam a possibilidade de incluir Taiwan e ele desconecta a entrevista que ele estava dando lá live. Em vez disso, o que a OMS fez na época? Ficou próximo da linha oficial da China, ficou repetindo o discurso da China. Mesmo quando a gravidade da situação se tornou mais aparente, a OMS repetiu sempre as garantias da China. Mais notoriamente, no dia 14 de janeiro, ela endossou as alegações chinesas com base numa investigação preliminar, de que ainda não havia evidências de transmissão de pessoas para pessoa. Eles já sabiam que existia, mas mentiram para abafar o caso. Todo mundo sabia que essa informação era falsa. A OMS, sabendo que a informação era falsa, repassou essa versão numa notícia tranquilizadora na internet, num tweet. E aí eu me pergunto se as redes sociais estão querendo banir contas que façam propagação de fake news. A conta da OMS é uma ótima candidata. Os governos do mundo inteiro que contam com a OMS como uma fonte confiável de informações sobre as doenças infecciosas adotaram as suas posturas com base no quê?
na informação da OMS. No dia 22 de janeiro, o Comitê de Emergência da OMS foi convocado por teleconferência para discutir se o novo coronavírus 2019, lembra, 22 de janeiro de 2020, constituía uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. É uma sigla que eles têm lá, PHEIC, que é o nível mais alto do alarme antes de uma pandemia. Eles ainda não estavam falando de pandemia. E aí, depois que os pontos de vista divergentes foram compartilhados, o Conselho disse que não se tratava de um PHEIC. No dia seguinte, no entanto, a China anunciou as medidas duras que estava tentando impor para controlar o vírus em Wuhan. Então a China sabia a situação, não informou a OMS foi lá, mesmo informada por terceiros, fez vista grossa, sempre defendendo o discurso de conveniência do Partido Comunista Chinês. O Comitê de Emergência da OMS se reuniu de novo no dia 23 de janeiro. Ele soube que o vírus estava se espalhando já na época no Japão, na Coreia do Sul, Tailândia e 557 casos na China, 17 pessoas tinham morrido já. E aí o comitê considerou incerta a extensão da transmissão entre humanos e ficou relutante em declarar esse estado e declarou um estado de alerta intermediário. Aí, nessas fases, alguns países começaram a ficar mais duros. A inteligência dos Estados Unidos avisou ao Donald Trump no final de janeiro que a China estava subestimando a gravidade da doença, e ele relatou que tinha recebido garantias, de novo, mentirosas, do líder comunista chinês, do Xi Jinping. Ligou para o Trump e mentiu para o Trump. E nisso, as principais companhias aéreas pararam de voar para Wuhan. Você começou a ter casos na Itália e depois, logo em seguida, os Estados Unidos proibiram os voos. E aí, no dia 4 de fevereiro, estamos falando já de 4 de fevereiro, esse Tedros disse, abre aspas, que essas proibições de voos teriam o efeito de aumentar o medo e o estigma, com poucos benefícios à saúde pública. A essa altura, o vírus já estava percorrendo o mundo inteiro. Então, lentamente, a OMS foi aumentando os seus níveis de alerta, lentamente. Esse Tedros aí passou relutantemente a usar a palavra pandemia, mas ele dizia que usar essa palavra não trazia nenhum efeito tangível. Ou seja, todo o tempo, eu fiz essa breve recapitulação, porque todo o tempo a OMS agiu encobrindo o vírus em nome do governo do Partido Comunista Chinês. Todo o tempo. Então, você vê que houve um discurso aí um pouquinho destoante, aí foi lá, a China jogou panos quentes, que é isso? Nada disso. Mas o fato e esse é o fato que o ouvinte precisa saber, vírus você consegue impedir, como foi o caso do vírus SARS lá no ano 2000, você consegue agir enquanto você tem uma população pequena, restrita. Então, por isso que é importante que as nações, etc., alertem e usem os seus mecanismos de alerta o quanto antes. O que a China fez foi esconder a sujeira debaixo do tapete, e é por isso que o mundo está vivendo o que está vivendo agora. Então a culpa não é do Dória, a culpa não é do Bolsonaro, a culpa não é do Trump, a culpa não é do Boris Johnson. A culpa, se você quer procurar um culpado do que está acontecendo no mundo agora e o que aconteceu no ano de 2020, você pode culpar um só, o Partido Comunista Chinês. E agora você está começando a ver umas primeiras declarações tímidas, mas esses fatos que eu relatei aqui, contra eles não há argumento.